12. Vamos lá? Sempre responda às perguntas dos seus filhos com por que não, por que sim e por que nós sempre fizemos assim. Isso vai passar a ideia para os seus filhos de que o cristianismo é religião, tradição ou até mesmo ignorância. Que as pessoas fazem o que fazem porque fazem. Elas não têm razão, não têm motivo, não têm explicação. Eles vão ter a impressão que o cristianismo não é a verdade sobre todas as coisas. Não é o que nos dá o sentido e a explicação de todas as coisas. Nós sabemos que o cristianismo é isso. Já falei com os irmãos esses dias. O cristianismo é a verdade sobre todas as coisas. Olha o Francis Schaeffer lá. O cristianismo bíblico é a verdade. Quem puder ler comigo ali, aquele banner. O cristianismo bíblico é a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo é a verdade sobre a realidade total. O cristianismo é a verdade sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a psicologia, sobre a filosofia. O cristianismo é a verdade sobre a medicina, sobre a política, sobre a economia. O cristianismo é a verdade sobre a realidade total, sobre todas as coisas. E o cristianismo nos dá o sentido e as explicações de todas as coisas. Então nós precisamos passar para os nossos filhos essas explicações. O que é a causa das coisas? Qual é a causa das coisas? Qual é o propósito das coisas nesse mundo? E qual o destino de todas as coisas? O cristianismo tem a única resposta. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. Eu exclusivizo Cristo no meu coração, coloco Ele acima de tudo e todos, coloco Ele como o único, o Senhor, estando preparado para responder àquele que pedir razão da esperança que há em mim. Eu falei que é a esperança cristã. Irmãos, se nós devemos dar as respostas da nossa fé, da nossa cosmovisão, se devemos ter as respostas para os ímpios, quanto mais devemos ter respostas para os nossos filhos. Imagine que eu consigo dar as respostas do cristianismo para os ímpios, mas eu não faço isso com os meus filhos. Meus filhos são ignorantes, são cegos, estão nas trevas, porque eu não transmito a eles essas respostas do cristianismo. A resposta acerca de todas as coisas. Da onde veio todas as coisas? Qual é a origem de tudo? Qual a origem? Qual é o sentido da existência humana nesse mundo? Por que o ser humano está aqui? Para que ele está aqui? Qual é o destino do ser humano e do universo? Eu dou as respostas para os ímpios, mas não dou para os meus filhos. Como eu posso ser resgatado do pecado? Da prisão, da condenação, da maldição do pecado? Como eu posso ser resgatado disso e entrar no reino de Deus? Participar da glória de Deus. Eu preciso ter respostas. Eu tenho as respostas. E eu preciso comunicar para os meus filhos. Agora, querido, você precisa vir na escola dominical e guardar no coração, e estudar livros em casa, estudar a Bíblia em casa, para você cada dia estar mais habilitado a dar as respostas que os seus filhos necessitam. Estejam preparados, está dizendo a Bíblia, estejam preparados para dar as respostas, para responder. 13, juntos? Continuando esse tópico 12 aí, considere desnecessário ensinar seus filhos sobre religiões, igrejas e filosofias antibíblicas. Nós estamos falando de dar respostas para os filhos sobre tudo. Então, talvez você considere desnecessário ensinar os filhos acerca de religiões. Irmãos, a coisa mais furada que tem hoje é isso. A maioria dos evangélicos não são evangélicos. Entendeu? Não são convertidos, porque Jesus falou, pelos frutos conhecereis as árvores. Apresentou como pastor. Oh! É pastor!
A maioria dos pastores, irmãos, não são salvos. Foi feita uma pesquisa aí, parece que é no estado de São Paulo. Parece que é no estado de São Paulo. A maioria dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez. Você imagina um pastor que nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Pela graça de Deus, irmãos, eu já li a Bíblia, eu acho que umas 50, 100 vezes. E eu li muito pouco. Eu li muito pouco da Bíblia. Agora imagina um pastor que não leu a Bíblia nenhuma vez. E ele diz que é pastor. Ele conhece a Bíblia muito menos do que a maioria dos membros que sentam nos bancos da igreja, onde ele prega prosperidade, bênção, cura, e vitória e milagre. Porque é só isso que ele sabe pregar, não conhece a Bíblia. Ele não estudou as Escrituras. Só isso que ele vai pregar. Então seus filhos vão ter facilidade de acreditar que tudo que é evangélico é verdadeiro. Se você não ensinar ele a discernir o que é falso. Jesus falou que nesses últimos dias ia ter mais falsidade dentro da igreja do que verdade. E eles vão crescer com a ideia de que não devemos viver em guerra pela verdade. E se tem uma coisa hoje que você tem que fazer, irmão, é guerra. Amém? Agora o diabo, irmãos, principalmente o diabo, o mundo e a carne, estão cada vez mais poderosos, atrevidos. Nós estamos numa guerra. Será que você não está consciente disso? E as suas armas são as Escrituras, o estudo da Bíblia, a oração, o jejum, o louvor, a comunhão profunda com a igreja. Estamos em guerra. Você precisa comunicar, ensinar isso para os seus filhos, para que eles sejam soldados, sejam guerreiros, pelo reino de Deus, pela glória de Deus e pela verdade, nesse mundo inundado de mentira. Você tem que ensinar os seus filhos, preparar os seus filhos. Você precisa equipar os seus filhos para a guerra. Você precisa ajudar os seus filhos a tomarem toda a armadura de Deus. Leia lá, Efésios 6, 10 a 20. Amém? Efésios 6, 10 a 20. Capacite o seu filho a tomar toda a armadura de Deus, porque nós estamos na guerra. Seu filho precisa saber lutar e guerrear. 14, juntos. Aqui, ó, continuando isso que nós estamos falando. O que ele diz? Não treine seus filhos para terem seu momento de oração, estudo bíblico diário. Diga para ele, filho, todo cristão precisa ter, no mínimo, 1 hora de oração todo dia. Todo cristão precisa, eu não vou exigir isso de você agora. Sei que você está pequenininho aí, né? Não tem perseverança, não consegue ter muita disciplina. Mas todo cristão precisa ter, no mínimo, 1 hora de oração todo dia. Não dá para orar 1 hora assim, direto. Ora 20 minutos de manhã, 20 minutos no meio-dia, 20 minutos à noite. Mas ore. Você tem que chegar no mínimo, filho, a esse ponto. No mínimo. Atingir esse alvo. De ser um homem, uma mulher de oração. Será que nós podemos viver sem oração? Tem muitos crentes achando que pode viver sem oração. Eu acho isso absurdo. Queridos, pessoas que não oram e não estudam a Bíblia, são presas fáceis do diabo, do pecado do mundo, não crescem espiritualmente e vivem em derrota espiritual. Vivem na derrota. Não tem jeito de evitar isso. Você está entendendo? Porque nós estamos na guerra, irmão. Satanás não está brincando de dar tirinho, não. Você vê aquelas brincadeirinhas que você fazia? Vamos brincar de ladrão e bandido? Satanás não faz brincadeirinha de ladrão e bandido. De mocinho e de bandido. Satanás não faz esse tipo de brincadeira. Ele atira de verdade, com artilharia pesada. Todos os dias e toda hora. Pessoas que não oram e não estudam a Bíblia com seriedade. Não é ler a Bíblia assim, né? Ah, eu já li, para descarregar a consciência. Pessoas que não oram, oram mesmo. Oram com empenho na oração.
Pessoas que não oram, que não estudam a palavra de Deus, são presas fáceis do mal, do diabo, não crescem espiritualmente e vivem na derrota espiritual, vivem na derrota. E saiba que os seus filhos não farão isso, não viverão em oração e estudo bíblico, sem que você faça, ensine e cobre isso deles com persistência. Eles não farão, se você não fizer. Sem que você ensine e cobre persistentemente, eles não vão fazer. Mas o dia que eles aprenderem que entrar no coração e na mente deles pela graça de Deus, aí eles vão começar a fazer, independente de você insistir e exigir.